conectado, mas sozinho. Como as redes sociais estão silenciosamente destruindo sua mente. Imagine acordar pela manhã e antes mesmo de dizer bom dia para alguém, sua mão procurar automaticamente o celular. Você desbloqueia a tela quase sem perceber, abre uma rede social. Em poucos minutos vê uma viagem perfeita, um casal aparentemente feliz, alguém conquistando milhões antes dos 30 anos, um corpo considerado perfeito, uma notícia alarmante, uma discussão política, um vídeo engraçado e dezenas de pessoas opinando sobre tudo. Você fecha o aplicativo, mas algo permanece aberto, a sua mente. Sem perceber, ela continua acelerada, comparando, julgando, desejando, sentindo que falta alguma coisa. Nunca estivemos tão conectados. Nunca tivemos acesso a tantas pessoas, tantas informações e tantos conteúdos, mas ao mesmo tempo, nunca existiram tantos casos de ansiedade, depressão, solidão e sensação de vazio. Isso nos leva a uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. Será que as redes sociais realmente nos conectaram ou apenas criaram a ilusão de que estamos próximos enquanto nos afastamos de nós mesmos? Neste vídeo, você vai compreender como as redes sociais alteram o funcionamento do cérebro, porque elas nos fazem sentir insuficientes, como a psicologia explica esse fenômeno, o que as leis herméticas revelam sobre esse comportamento e, principalmente, como recuperar o controle da própria mente antes que ela seja completamente condicionada por algoritmos. Então fique até o final, porque talvez você descubra que o maior problema não é o tempo que você passa olhando para a tela. O maior problema é quanto da sua vida você deixou de viver enquanto olhava para ela. Existe uma frase muito conhecida que diz que, se um produto é gratuito, provavelmente o produto é você. Durante muito tempo acreditamos que as redes sociais existiam para aproximar pessoas. E, em parte, elas realmente fazem isso. Elas permitem reencontros, aproximam famílias distantes e facilitam a comunicação. O problema é que esse nunca foi o verdadeiro negócio das grandes plataformas. O verdadeiro negócio sempre foi capturar e vender atenção. A atenção humana se tornou uma das moedas mais valiosas do século XXI. Empresas disputam segundos do seu olhar porque sabem que cada segundo representa lucro. Para conquistar essa atenção, tudo foi cuidadosamente planejado. As notificações possuem cores específicas para chamar sua curiosidade. Os vídeos são curtos para impedir que você pare de deslizar a tela. Os algoritmos estudam seus comportamentos, seus horários, seus medos, seus desejos e suas fragilidades. Quanto mais tempo você permanece conectado, mais informações você entrega e mais fácil se torna prever seu comportamento. Aos poucos, você deixa de escolher o que quer consumir. É o algoritmo que passa a escolher o que você verá, o que pensará e até o que sentirá. Parece exagero? Talvez, mas pense por um instante. Quantas vezes você abriu o celular apenas para responder uma mensagem e 20 minutos depois percebeu que nem lembrava mais o motivo de ter desbloqueado a tela? Isso não aconteceu por acaso. Sua atenção foi conduzida passo a passo. Seu cérebro foi treinado para buscar estímulos rápidos e constantes. A neurociência explica que sempre que recebemos uma curtida, um comentário ou uma notificação, ocorre uma pequena liberação de dopamina. Muitas pessoas acreditam que a dopamina é o hormônio da felicidade, mas isso não é exatamente verdade. Ela está muito mais ligada à expectativa da recompensa do que à recompensa em si. É por isso que você continua puxando a tela para atualizar o feed, mesmo sem saber o que irá aparecer. É o mesmo mecanismo utilizado em máquinas caça-níqueis. Você nunca sabe quando virá algo interessante, e justamente essa imprevisibilidade mantém seu cérebro preso.
Aos poucos, atividades simples começam a parecer entediantes. Ler um livro exige esforço, estudar exige concentração, conversar exige presença. Permanecer alguns minutos em silêncio parece quase impossível. O cérebro passa a desejar apenas aquilo que oferece estímulo imediato. É como alimentar alguém apenas com açúcar. No começo, parece maravilhoso. Depois, qualquer alimento saudável perde o sabor. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais estímulos rápidos ela recebe, menor se torna sua capacidade de lidar com processos lentos, profundos e transformadores. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas existe um momento muito curioso quando estamos navegando pelas redes sociais. Você observa alguém viajando para um lugar paradisíaco. Em seguida, aparece outra pessoa comprando um carro novo. Depois, alguém anunciando um relacionamento perfeito. Logo depois, um empreendedor dizendo que faturou milhões. Você não conhece aquela realidade, não sabe o que existe por trás daquelas imagens. Ainda assim, seu cérebro começa a comparar silenciosamente. Sem perceber, nasce um pensamento quase imperceptível. Por que minha vida não é assim? A comparação é um mecanismo natural do ser humano. Desde os tempos mais antigos, comparar fazia parte da sobrevivência. Mas nunca fomos expostos à vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Nosso cérebro simplesmente não evoluiu para lidar com isso. Hoje, em poucos minutos, somos comparados com atletas, artistas, empresários, influenciadores, modelos e pessoas do mundo inteiro. O resultado é previsível. Aquilo que antes parecia suficiente começa a parecer pequeno. A própria vida perde o brilho porque ela é constantemente medida pela régua da vida dos outros. O psicólogo Carl Gustav Jung dizia que uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que conhece a si mesmo apenas porque conhece sua imagem. As redes sociais ampliaram esse problema. Muitas pessoas passaram a construir personagens para serem admiradas. Aos poucos, deixam de viver para si e passam a viver para serem vistas. Não escolhem mais uma roupa apenas porque gostam dela. Escolhem porque ela gera aprovação. Não visitam um lugar porque desejam aquela experiência. Visitam porque rende boas fotos. Não compartilham um momento porque foi significativo. Compartilham porque precisam provar que estão felizes. E existe uma armadilha extremamente perigosa nisso tudo. Quanto mais dependemos da aprovação externa, mais perdemos contato com nossa identidade verdadeira. A autoestima deixa de nascer de dentro e passa a depender da reação das outras pessoas. E quando essa reação não acontece, surgem a ansiedade, a frustração e o sentimento de inadequação. Agora quero que você reflita comigo sobre algo muito importante. Quando foi a última vez que você ficou completamente sozinho, em silêncio, sem televisão, sem música, sem celular e sem nenhuma distração? Para muitas pessoas, essa pergunta causa desconforto. O silêncio se tornou quase insuportável. Não porque o silêncio seja ruim, mas porque ele nos obriga a ouvir aquilo que passamos anos tentando esconder. As redes sociais oferecem uma fuga constante. Sempre que surge uma emoção desagradável, basta pegar o celular. Sempre que aparece o tédio, basta abrir um vídeo. Sempre que surge uma insegurança, basta procurar outra distração. Aos poucos, deixamos de enfrentar nossas emoções e passamos apenas a anestesiá-las. O problema é que emoções ignoradas não desaparecem. Elas apenas se acumulam. É exatamente aqui que a primeira lei hermética, o mentalismo, começa a revelar sua profundidade. O Kybalion afirma que o universo é mental. Tudo começa na mente. Antes de qualquer realidade externa existir, ela nasce como um estado mental. Isso significa que aquilo que você alimenta diariamente acaba moldando sua percepção do mundo.
Se todos os dias você alimenta comparação, medo, raiva e superficialidade, sua mente começará a enxergar a vida através dessas lentes. Não é porque o mundo mudou, é porque seu estado mental mudou. Da mesma forma, quando você alimenta conhecimento, reflexão, sabedoria e consciência, sua percepção também se transforma. O algoritmo influencia aquilo que aparece na sua tela, mas é você quem decide o que permanecerá dentro da sua mente. Essa talvez seja uma das maiores responsabilidades que uma pessoa pode assumir na vida. Existe outra lei hermética que se encaixa perfeitamente nesse tema: a lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Todo efeito possui uma causa anterior. Se hoje você sente ansiedade sempre que fica longe do celular, isso não surgiu de repente. Houve milhares de pequenas escolhas que fortaleceram esse hábito. Se hoje sua concentração diminuiu, também existe uma causa. Se sua autoestima depende da quantidade de curtidas, existe uma causa. A boa notícia é que essa mesma lei também funciona no sentido contrário. Pequenas mudanças produzem grandes transformações ao longo do tempo. Alguns minutos de leitura por dia, alguns momentos de silêncio, caminhadas sem celular, conversas profundas, sono de qualidade. Tudo isso parece pequeno isoladamente, mas quando repetido diariamente, muda completamente a direção da mente. A vida que você terá daqui a 5 anos será consequência das sementes mentais que planta hoje. Vivemos em uma época em que muitas pessoas conhecem centenas de rostos, mas não conseguem dizer que possuem um amigo verdadeiro. Temos milhares de seguidores, mas poucos ombros onde realmente podemos descansar. As famílias sentam juntas para jantar, enquanto cada pessoa permanece olhando para sua própria tela. Casais dividem a mesma cama, mas estão emocionalmente distantes. Pais registram todos os momentos dos filhos, mas deixam de vivê-los plenamente porque estão preocupados em filmar. Nunca produzimos tantas lembranças digitais e, paradoxalmente, nunca estivemos tão ausentes do momento presente. A presença não pode ser fotografada, ela precisa ser vivida. E talvez seja exatamente isso que estamos perdendo aos poucos. O filósofo estoico Sêneca escreveu que a maior perda da vida não acontece quando morremos, mas quando desperdiçamos o tempo sem perceber. Imagine quantas horas você passou apenas deslizando a tela durante o último mês. Agora imagine se uma parte desse tempo tivesse sido dedicada ao aprendizado, ao desenvolvimento espiritual, ao fortalecimento dos relacionamentos ou simplesmente ao descanso verdadeiro. Não se trata de demonizar a tecnologia, ela trouxe avanços extraordinários. O problema surge quando deixamos de utilizar a tecnologia como ferramenta e passamos a servi-la como escravos. Liberdade não é fazer tudo o que queremos. Liberdade é conseguir dizer não para aquilo que tenta controlar nossa mente. Talvez alguém esteja assistindo este vídeo pensando, mas eu trabalho com redes sociais, eu preciso delas. E isso é perfeitamente compreensível. A questão nunca foi abandonar a tecnologia. A questão é recuperar a consciência. Pergunte a si mesmo, eu estou usando as redes sociais ou elas estão me usando? Eu escolho o que consumo ou apenas sigo aquilo que o algoritmo entrega? Eu ainda consigo permanecer alguns minutos sem olhar para o celular? Essas respostas revelam muito mais sobre sua liberdade do que você imagina. Quero propor um pequeno desafio. Amanhã, ao acordar, não toque no celular durante os primeiros 30 minutos do dia. Respire profundamente, observe o ambiente, tome seu café prestando atenção ao sabor. Faça uma breve leitura, escreva seus pensamentos, caminhe alguns minutos olhando para o céu em vez da tela. Pode parecer simples, mas você perceberá como sua mente resiste. Essa resistência mostra exatamente o tamanho da dependência criada ao longo do tempo. E reconhecer isso não é motivo para a culpa. É o primeiro passo para a transformação. Existe uma frase atribuída a Jung que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
As redes sociais nos ensinaram a olhar constantemente para fora, para a vida dos outros, para a opinião dos outros, para a aprovação dos outros. Mas a verdadeira transformação começa quando voltamos o olhar para dentro, quando compreendemos nossos medos, nossos desejos, nossas sombras e nossos valores. Nenhum algoritmo é capaz de fazer esse trabalho por você. Essa jornada continua sendo profundamente humana. Talvez a maior ironia da era digital seja esta: nunca tivemos tantas formas de comunicação e, ainda assim, poucas vezes conversamos tão pouco com nós mesmos. Recuperar essa conversa interior pode ser a decisão mais importante da sua vida, porque uma mente consciente não é facilmente manipulada. Uma mente que se conhece não depende da validação constante. Uma mente treinada escolhe seus pensamentos em vez de ser escolhida por eles. Se este vídeo despertou alguma reflexão, talvez seja porque, em algum momento, você também percebeu que estava vivendo mais na tela do que na própria realidade. Ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para recuperar sua atenção, fortalecer sua presença e reconstruir sua liberdade mental. Afinal, aquilo que recebe sua atenção diariamente também recebe sua vida. E sua vida é preciosa demais para ser entregue sem consciência. Lembre-se sempre: conhecimento é poder, mas conhecer a própria mente é liberdade. Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essas palavras. Inscreva-se no Além da Mente para continuarmos explorando psicologia, filosofia, espiritualidade e as leis herméticas de forma profunda, prática e transformadora. Porque entender o mundo é importante, mas entender a própria mente muda absolutamente tudo.